Olá, aluno. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começa aqui nesse vídeo o capítulo 3, né, do livro de Arquitetura de Sistemas Operacionais dos autores Machado e Maia, tá? E esse capítulo 3 ele trata da concorrência, né, que é um assunto muito importante em sistemas operacionais, tá? É, Esse termo aí, concorrência, foi o termo que ajudou a originar os sistemas multiprogramáveis ou multitarefas, né? Então, a partir dessa característica nova que surge para os sistemas operacionais, nós temos a possibilidade de ter mais programas, mais tarefas ativas no sistema operacional. Então, no capítulo 3 do livro que a gente está usando, nós tratamos aqui, né? A gente tem uma introdução para que a gente veja aspectos gerais aí da concorrência. A gente fala de interrupção e exceção, né? Os dois termos aí são muito parecidos, mas a gente vai ver que tem uma pequena diferença entre os dois. Nós vamos ver também como são as operações de entrada e saída, como é que isso é gerenciado no sistema operacional, algumas operações de bufferização, né? O buffer a gente pode entender, a gente vai ouvir esse termo aí várias vezes em sistemas operacionais em outras disciplinas, mas só para a gente ter um conceito geral, o buffer é uma área de memória temporária, tá? Então, quando vocês ouvirem esse termo em computação, buffer é uma área de memória temporária que vai ser utilizada para alguma coisa. Spooling, né, que é uma operação, uma forma também de se realizar a operação de entrada e saída, que é muito utilizada em sistemas de impressão, tá? Reentrância e proteção do sistema. Então, são esses os temas abordados aí neste capítulo. Então, só para a gente começar a falar de concorrência, nós vamos ver primeiramente a diferença entre sistemas monoprogramáveis e multiprogramáveis, né? Eu já falei com vocês que o sistema monoprogramável ou monotarefa é quando você tem apenas uma tarefa, né, de usuário ativa no sistema. Então, basicamente, você tem dois programas ativos no sistema: o próprio sistema operacional e o programa do usuário, né? Então, a gente fala que ele é monoprogramável. O multiprogramável, você pode ter, nesse caso aí, vários aplicativos do usuário ativos no sistema. Por que eu estou usando o termo ativo, não em execução? Porque a gente não sabe em que estado vai estar esse programa ou essa tarefa. Ele pode estar realmente em execução, ele pode estar suspenso, aguardando algum evento, ele pode ter sido bloqueado pelo administrador do sistema e por aí vai. Então, a gente prefere falar que ele está ativo no sistema, né? Mas essa diferenciação é importante, né, para que a gente não confunda aqui os termos. E para que a gente tivesse o surgimento aqui dos sistemas operacionais multiprogramáveis, multitarefas, nós precisamos ter tido aqui duas inovações de hardware. Duas inovações, né? Então, a primeira delas foi a possibilidade de ter interrupção de hardware, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas interrupção de hardware tem a ver com aquela tarefa que está realizando uma operação de entrada e saída, ela pode ficar lá realizando a sua entrada e saída, enquanto isso, outro processo, outro programa, outra tarefa pode utilizar o processador, né?
Então a questão da interrupção tem a ver com isso, essa possibilidade de alternância de tarefa, tá? E uma outra inovação foi a questão dos discos magnéticos como memória secundária, né? Porque antes nós tínhamos as fitas, né? Então essas fitas eram utilizadas aí nos primórdios aí dos primeiros computadores, só que a fita ela tem um problema, ela é um dispositivo de acesso sequencial, quer dizer, se você está no registro 1 e quer acessar o registro 100, você tem que passar por todos os registros até chegar no registro 100. Agora imagina um monte de programa requisitando acesso à memória secundária. Não dá para você ficar passeando no disco toda hora à toa, né? Então os discos magnéticos eles chegaram e ajudaram nisso aí, porque o acesso aos dados gravados na memória secundária passou a ser aleatório, randômico, né? Então se aquele programa está precisando acessar a informação que está no setor 3, eu vou direto no setor 3, eu não preciso passar pelo setor 1, setor 2, até chegar no 3. Então, essas duas inovações de hardware, né, tanto a interrupção quanto os discos magnéticos foram fundamentais para que eu tivesse esse carinha aqui, o sistema, né, operacional multiprogramável ou multitarefa. Então aqui nós temos dois gráficos, né? Um gráfico da esquerda trata de sistema monoprogramável ou monotarefa. No eixo X aqui nós temos a linha do tempo, né? A linha temporal. E aqui no eixo Y os tipos de instruções ou os tipos de processamento. Então, onde está o CP é o processamento de fato, né? Quando eu estou realizando alguma operação aritmética, alguma operação de lógica, né? E aqui em cima nós temos as operações de entrada e saída, que é o que? Você lê algum texto do teclado, do mouse, alguma informação do mouse, jogar alguma coisa para a tela do computador e por aí vai, né? E as operações de entrada e saída, elas são mais lentas do que o processamento que a gente tem aqui dentro do processador, né? O processamento de instruções, somar valores, por exemplo, é muito mais rápido do que enviar informações, por exemplo, para uma memória secundária, né? Então, sempre quando a gente executa a operação de entrada e saída, eu tenho uma operação mais lenta em comparação ao funcionamento do processador, tá? Então aqui a gente vê o seguinte, na linha do tempo, no sistema monoprogramável, onde eu só tenho uma tarefa em execução, a gente percebe o quê? Que a tarefa veio aqui veio processando, em um determinado momento ela precisou realizar uma operação de entrada e saída, né? Então o que acontece? Essa tarefa abandona o processador, deixa o processador livre e vem aqui realizar essa operação de entrada e saída. Ou seja, aqui nesse ponto, na linha do tempo aqui, nós temos a conversa da tarefa com algum dispositivo de entrada e saída. Só que enquanto está executando essa operação, a gente está vendo aqui embaixo que a CPU está livre. Ela poderia estar fazendo outra coisa, mas ela está lá parada, sem executar nenhuma tarefa. E aí, quando a operação aqui de cima termina, a tarefa volta para o processador para continuar a sua execução de onde parou, né? Então a gente percebe aqui que nós temos o que? Uma subutilização do processador, né? Porque enquanto a tarefa estava aqui realizando uma entrada e saída, o processador poderia estar fazendo outra coisa no sistema, mas não, ele ficou aqui um tempo ocioso, né? Então, para tentar melhorar o desempenho da máquina é que surgiram então os sistemas multiprogramáveis, né? Nós percebemos nesse desenho que mudou alguma coisa,
nós temos 1, 1, 1 e o número 2 aqui no meio. Então nós temos duas tarefas, né? Uma tarefa que está marcada aqui com o número 1 e uma tarefa marcada com o número 2. Tá? Então, a tarefa 1 vem executando aqui na linha do tempo, no processador, e ela precisou fazer uma operação de entrada e saída. Ela foi fazer essa operação de entrada e saída. O que acontece? Eu vou deixar o processador livre nesse meio tempo? Não. Eu pego uma próxima tarefa, que o autor aqui está chamando de tarefa 2, vou executando a operação 2, a tarefa 2, e quando a tarefa 1 terminar a entrada e saída, ela volta então para a execução e 2 é suspensa e vai aguardar a sua vez novamente. Tá? Então, a gente observa o quê? Que nós temos uma otimização da utilização dos recursos aqui do sistema computacional, né? Então, por isso que surge aqui o sistema multiprogramável, para melhorar a utilização dos recursos que você tem no sistema. E aqui nós temos um mecanismo genérico de tratamento de interrupção e exceção. Tá? Quando a gente fala de interrupção e exceção, os dois termos são muito parecidos, né? Alguns autores acabam nem fazendo muito distinção entre isso aí. Mas quando a gente trata geralmente de interrupção apenas, a gente está falando de interrupção de hardware. Quando a gente fala de exceção, a gente está falando de interrupção de software. Tá? Então, interrupção de hardware e exceção, interrupção de software. Aqui a exceção ela costuma ser chamada também de trap, né? TRAP, que é também uma palavrinha no inglês que se usa para endereçar exceção no sistema. Tá? Mas basicamente o mecanismo dos dois é bem similar, né? Mecanismo de interrupção e exceção. O que acontece aqui? Vamos supor que você tem lá um programa que está executando. Essas linhas aqui tracejadas seriam as instruções desse programa que estão sendo executadas numa determinada sequência, né? Então a linha 1, linha 2, linha 3 sendo executada. Quando chega nessa linha, vamos supor que você tenha uma instrução aqui para imprimir alguma informação na tela, né? Ou seja, é uma operação de saída, ok? Então aqui o que vai acontecer? Esse programa vai sair, vai desocupar o processador para poder realizar essa operação de entrada e saída, né? Então quando ele sai, nesse caso aqui, dessa operação de entrada e saída, ele vai sair do processador, mas para sair, o que acontece? Ele precisa armazenar algumas informações da sua execução, para que quando ele volte a executar, ele volte de onde parou. Não precise voltar ao início novamente da sua execução. Então o que é feito, né? Primeira coisa aqui, precisa salvar o conteúdo dos registradores na pilha de controle, né? Então todo o programa vai ter uma pilha que vai armazenar informações, chamadas de subfunções, variáveis globais, locais. Então armazena esses valores na área de memória daquele programa, né? Depois que salva o estado, né, da pilha de execução, dos registradores da CPU que estava executando o programa, salva, né, as informações que estavam lá, salva em memória geralmente, memória primária ou secundária, vai depender. Depois é feito o que? É feito a identificação do evento. O que foi que aconteceu? Foi um erro do programa, né? Por exemplo, foi uma divisão por zero, né? Divisão por zero é um erro de programa. Você pode fazer um programa lá que você implementou
uma função para retornar uma média de valores e por algum motivo lá, né, que você não tenha percebido, em algum momento pode dar uma divisão por zero, né? Então você vai gerar um erro e uma exceção. Então identifica a origem do evento que gerou aquela operação, obtém o endereço da rotina de tratamento, né? Então identifica, aquela operação ela vai precisar de um tratamento especial do sistema operacional. Então, o sistema operacional precisa localizar onde está o início do endereço de memória que tem o início da rotina de tratamento daquele evento, né? Então ele identifica, executa aquela rotina de tratamento, depois que a operação é realizada, a operação de entrada e saída, você faz o que? Tem que restaurar o conteúdo dos registradores desse programa que tinha sido suspenso, para que ele volte a rodar de onde ele parou. Então restaura o conteúdo dos registradores do processador e aí sim ele consegue voltar à sua execução normalmente, tá? Então, basicamente, o que é a interrupção de hardware? É quando, né, você tem um programa que vai realizar uma operação de entrada e saída, ele fica em estado de espera, né, em suspenso, aguardando o que? A operação de entrada e saída terminar. Na hora que essa operação de entrada e saída terminar, ou também é possível aconteça algum erro, né, de hardware, por exemplo, ou algum driver que deu problema, a placa que controla o dispositivo de entrada e saída manda um sinal elétrico com um determinado valor, né? Isso é interrupção. Essa interrupção chega para o processador. Então o processador recebe esse sinal de hardware, né, um sinal elétrico, e ele consegue definir ali qual que é o valor da interrupção. Então, de acordo com com o seu vetor, com a sua tabela de rotinas, tabela de interrupções, ele consegue ver que aquele valor corresponde a tal operação de entrada e saída. E aí ele consegue identificar que evento foi aquele, né? Então o processador está lá executando outra tarefa. Ele recebe a interrupção da controladora daquele dispositivo avisando: olha, já terminei aquela operação de entrada e saída. Aquele programa que foi suspenso lá atrás, ele pode voltar a executar. Então, interrupção de hardware é esse aviso para a CPU: olha, já acabou a operação. Você pode dar continuidade à execução daquela tarefa que tinha sido suspensa. Essa é a interrupção de hardware, ou seja, é um evento assíncrono, né, que não depende da execução do programa, de algum programa para acontecer. Então a gente fala que é um evento assíncrono. A exceção acontece geralmente por um erro no programa, né? Deu um problema de overflow. Você tentou passar um valor muito grande para um determinado tipo de variável que não suporta valores daquele tamanho. Então isso é um erro, né? Então isso gera uma exceção e o sistema operacional tem que tomar o controle para conseguir resolver aquele problema, tá? Então a gente tem que ter bem compreendido esses dois termos aqui: interrupção de hardware, né, que é o sinal que é enviado para a CPU avisando do término ou de algum problema na operação de entrada e saída. Quem manda esse sinal geralmente é a placa que controla o dispositivo, né? E você tem a exceção, que é trap, né, que é a interrupção de software. Geralmente acontece quando você tem algum erro na execução de um programa. Então aqui a gente tem um evento que é assíncrono, porque não depende da execução do programa, e exceção é um evento síncrono, porque ele depende da execução do programa. Ok? Então, mas o processo de tratamento tanto da interrupção quanto da exceção
é basicamente esse que está descrito aqui, né? Salva o conteúdo dos registradores para saber onde o programa estava na hora que ele foi interrompido ou na hora que ele parou de executar por algum motivo. Identifica a origem do evento que aconteceu, obtém o endereço da rotina de tratamento, né? Então o sistema operacional vai executar essa rotina de tratamento. Depois que fez aquele tratamento lá da interrupção ou da exceção, volta à execução da tarefa que foi interrompida. Mas se, por exemplo, na interrupção de hardware, se chegarem, por exemplo, duas interrupções, né, para a CPU, isso pode acontecer. O que acontece é que algumas plataformas de hardware, elas têm formas diferentes de tratar isso. Chegou uma interrupção, eu vou tratar aquela interrupção, então nesse meio tempo não acontecem mais interrupções, né? Então bloqueia qualquer outra interrupção que venha a surgir. E outras fazem o que? Outras plataformas vão colocando numa fila. A interrupção 1 chegou primeiro, depois chegou a interrupção 2, 3 e por aí vai guardando isso numa fila e vai tratando isso na sequência, tá? Mas basicamente, tanto para interrupção quanto para exceção, a forma de tratamento é essa aqui, né? A interrupção de hardware é o sinal enviado da placa controladora para a CPU e a exceção de software é algum ponto do programa que aconteceu algum erro, algum problema e ele precisa ser tratado pelo sistema operacional, ok? Então nesse vídeo aqui a gente encerra esse assunto, dessa parte aqui até a parte de interrupção e exceção. E no próximo vídeo a gente começa tratando um pouco mais aí de como são feitas as operações de entrada e saída no sistema computacional, tá certo? Então, mesma coisa, dê uma lida lá no material, nos vídeos de apoio que a gente colocou lá. Quem quiser já pode ir fazendo a tarefa de revisão, né, do conteúdo. E qualquer dúvida é só mandar e-mail, mensagem no fórum e entrar em contato com a gente, tá certo? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.